Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele que diz assim: Boa tarde, André. Quando a pessoa termina um relacionamento, significa que esse término já ocorreu bem antes da pessoa comunicar? Boa pergunta. Às vezes sim, há casos em que sim, isso aconteceu sim. Então, aquele caso onde a pessoa ela foi entrando num conflito dentro dela. Então, alguma coisa dentro dela foi mudando. Pode ser por conta da outra pessoa ou o conflito dela com ela mesma. Os dois pode ser. Pode ser que ela começou a entrar em conflito vendo um comportamento do namorado, por exemplo, que ela não via antes. Então, o namorado começou a ter atitudes que não tinha antes. Começou a ser grosseiro, não com ela necessariamente, mas sabe aquela coisa? Destratou o manobrista do restaurante, foi super grosseiro com a moça do caixa, da padaria, fez piadinha com o fato da pessoa ser pobre. Então, isso começou meio que impactar a visão que ela tinha sobre ele. Se fosse eu, por exemplo, vendo tudo isso, eu estou dando esses exemplos, na verdade, porque esse é o tipo de coisa que me impactaria. Se eu visse a pessoa destratando um manobrista, xingando ou sendo grosseiro com a moça do caixa da padaria, fazendo piadinha pelo fato da pessoa ser pobre, isso me broxaria de uma tal maneira, assim, absurda, sabe? Faria uma queda, assim, ou seja, estaria ligado a uma atitude da pessoa? Sim. E eu fui modificando o meu sentimento por causa de uma atitude da pessoa. Talvez eu fui tentando enxergar outra coisa, tipo, não, mas vai ver que a pessoa não é assim, e aquilo só foi, na verdade, só porque aí é uma coisa, né? Tem uma coisa aqui. Quando a gente percebe uma atitude da pessoa e a gente meio que se assustou com aquilo, aí agora a gente parece que a gente começa a observar e começa a enxergar outras coisas que antes a gente meio que não via direito. E agora parece que a gente começa a perceber aquilo. E aquilo só vai reforçando aquela ideia inicial. Então a gente vai até tentando enxergar a pessoa de uma outra forma, mas a gente vai enxergando cada vez mais aquilo. Então esse processo, tá vendo? Talvez o término já tinha acontecido? Sim, porque aquilo foi modificando dentro de mim, tal, até que chega um ponto que eu chego e comunico para a pessoa. Olha, não dá, tal. E aí eu posso falar, não, porque você tem atitudes assim, você tem atitudes assim. E assim, eu me espantei com isso, eu e termino. Agora, tem outras coisas, tem outras situações que não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa é maravilhosa. Aquela pessoa que você conheceu é exatamente o que ela é hoje. Pelo contrário, ela se mostrou ainda melhor do que você viu no começo. Porque justamente você foi conhecendo ela e você foi percebendo nela uma pessoa maravilhosa, que você admira, uma pessoa que sim, você gostaria de casar com ela. Não tem isso? Tem gente que acha que esses discursos são meros clichês e desculpas. Ah, você é uma pessoa para casar, mas o problema sou eu, não é você. Então tem gente que acha que são discursos clichês e só desculpa. Não são só desculpas. Talvez haja pessoas que façam esses discursos como mera desculpa. Claro que sim. Mas tem gente que de fato isso é a mais pura verdade. Ou seja, quando a pessoa fala, você é uma pessoa para casar, você é uma pessoa que eu admiro demais, mas eu não tenho mais sentimentos para sustentar uma relação amorosa. Então assim, a própria pessoa entrou em crise, porque ela sabe que você é uma pessoa boa. Ela gostaria de ter sentimentos por você, mas ela não tem mais. Então ela entrou numa crise com ela mesma, porque ela meio que se culpa por não sentir o que ela sente, porque ela sabe a pessoa valorosa que você é. Ela sabe disso. Mas o sentimento dentro dela se modificou. Ou seja, ela tem admiração por você? Tem carinho por você? Tem, mas não tem mais o sentimento necessário para uma relação amorosa. Então, quando ela chega e comunica o término para você, esse término já aconteceu antes? Já. Nesse processo todo, dessa crise toda
que ela foi tendo. E ela foi tentando reverter isso dentro dela e não reverteu. Então, sim, o término por vezes já aconteceu antes da pessoa comunicar? Já. Mas há casos que isso também não é verdade, né? Porque tem gente que, tipo, de hoje para amanhã a pessoa já meio que fica em crise. Ai, não sei se eu gosto, não sei que eu gosto, a pessoa já se apavora. E aí quando a pessoa vem e comunica, ela vem e comunica, tipo, 2 dias depois. Não teve todo um processo dela, né? Ela vem e comunica 2 dias depois que ela começou com essa dúvida. É que ela é apavorada, então essa dúvida tomou conta dela. Por isso que tem gente que termina e depois de uma semana já volta. Porque a coisa foi meio que na euforia, nesse apavoramento. E a gente vive na sociedade da ansiedade hoje em dia. Então a pessoa já comunica, logo depois que ela já entra em crise, ela já comunica. É meio que simultâneo, né? Quase simultâneo. Então, meu querido, lógico, quando a gente fala de comportamento humano, não tem uma única resposta ou algo totalmente pronto, não é? Cada situação é uma, mas seria mais ou menos isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.